nós iremos fazer essa leitura nessa noite maravilhosa, essa noite de bênção, né? Essa noite que nós estamos iniciando a nossa quarta semana, né, de 40 dias de propósitos. Então, Deus tem algo para falar conosco nessa noite. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 6. Quem encontrou, declara o seu amor à palavra do Senhor. Poucos encontraram, né? Primeira carta de João é lá no finalzinho do Novo Testamento, um pouco antes do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Agora vamos todos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: e quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós celebramos ao Senhor, adoramos o teu santo nome, bendizemos ao Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, nesse 22º dia de 40 dias de propósito, Senhor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. E agora nós pedimos ao Espírito Santo que fale conosco, pedimos ao Espírito Santo que ministre vida em nosso coração, que ministre a tua palavra de poder, a tua palavra de graça, repreenda toda e qualquer obra do inferno, todo espírito das trevas. Nós repreendemos todo espírito humano, tudo aquilo que vem para roubar a palavra do Senhor, toda a inquietação da mente, da alma, do coração, toda a dor, todo o cansaço está repreendido agora em nome de Jesus. Leve a mente de cada um de nós aqui cativo até o trono do Senhor. Fale conosco, Espírito Santo, ministre vida, ministre cura, ministre a tua palavra. Nós já abrimos o nosso coração para o Senhor e queremos que o Senhor fale poderosamente através dessa palavra. Não permita que nenhuma preocupação, que nenhuma ansiedade, que nenhum problema, que nada e ninguém venha roubar a tua palavra nessa noite. Nós queremos receber do Senhor, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de você se assentar, diga para 3 pessoas: Shalom. 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 Glória a Deus. Aleluia. Todos nós precisamos de propósito na nossa vida, ou de propósitos na nossa vida. E nós estamos investindo aí, já são 22 dias examinando os propósitos de Deus para cada um de nós. Na primeira semana nós aprendemos sobre por que, ou melhor dizendo, para que eu estou aqui na terra. Nós aprendemos qual é o sentido de nós estarmos aqui, né? Estamos usando o broxinho. Quem está com o broxinho aí? Levanta a mão. Olha, uma boa, mas a maioria não está. Cadê o broxinho seu? Cadê? Onde está? Nós não temos apego a coisas materiais. Não foi o investimento que a igreja fez, o presente que a igreja deu para você, ficar cada vez mais bonito e chamar a atenção, chamar a atenção, com esse broxinho. E nós, foi a semana da introdução, e nós aprendemos que todos nós precisamos viver com um propósito. Na segunda semana, nós somos ministrados sobre adoração, lembra? Gratidão a Deus, a importância de agradecer ao Senhor, de ter um coração grato. E nós aprendemos o primeiro propósito de Deus na nossa vida é adorar a Ele. Você foi criado para adorar o Senhor Deus. Você foi criado para ser um adorador ao Senhor, para ser grato, para estar conectado com o trono do Senhor dos Exércitos. Na terceira semana, que foi a semana passada, nós aprendemos sobre a importância da comunhão. Nós aprendemos que, além da família biológica, nós precisamos pertencer a uma família espiritual. Obrigado, Marcela. Nós aprendemos sobre comunhão, uma família para pertencer, a importância de nós termos uma família espiritual, de pertencermos a uma igreja, E nessa quarta semana que está se iniciando hoje, nós vamos aprender sobre o discipulado. Vamos ser ministrados sobre esse propósito, Então nós já vimos que Deus tem um propósito para nós da adoração, o propósito da comunhão, do relacionamento, e
nessa quarta semana, nós vamos ser ministrados sobre o caráter de Jesus nas nossas vidas. Então, hoje, o terceiro propósito pelo qual Deus te colocou nesse planeta, pelo qual Deus te colocou aqui, é ser parecido com Jesus. É o terceiro propósito de Deus para você. É você ser discípulo de Jesus. É sermos parecidos com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, né? Quem quiser abrir ou então acompanhar dali, né? Não sei se tem ali, né? São muitos versículos, então não dá para a gente abrir todos, mas pelo menos quem quiser acompanhar, pode estar acompanhando. Romanos 8, 29 diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus te conheceu antes de você existir. Desde a eternidade o Senhor já sabia quem você seria. A sua cor, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a sua altura. Deus já conhecia tudo, mas o texto diz que o Senhor, que antes já te conheceu, antes da fundação do mundo, Ele te predestinou para você ser a imagem e semelhança dEle, para você ser parecido com Ele. Então, o terceiro propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é ser discípulo de Jesus, é ser parecido com o Senhor. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que você seja um discípulo do Senhor. É lógico que ser parecido com Jesus não é ter a aparência física de Deus, porque Deus é Espírito, né? Mas é o que a Bíblia fala da imagem e semelhança, é o imagodei, é ter as características, é ter as qualidades ou algumas das qualidades de Deus na nossa vida. Então isso é discipulado. Deus te planejou desde a eternidade para que hoje você fosse parecido com Ele, para que você fosse discípulo do Senhor Jesus, né? Então Deus te planejou para isso. O discipulado é algo que está no coração de Deus. Jesus Cristo, ministrando para os seus discípulos, no Evangelho de Mateus, registra isso no capítulo 28, versículo 19. É um texto que nós já citamos, já nos referimos algumas vezes, mas Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus não mandou fazer crentes, Jesus não mandou fazer membros de igreja, Jesus mandou fazer o quê? Discípulos, pessoas que são parecidas com Ele. Jesus passou o seu ministério todo fazendo a vontade do Pai, porque Ele era discípulo. Jesus passou todo o seu ministério ensinando discipulado. Não foi ensinando a ser crente, não foi ensinando a ser membro da igreja, não, a ser discípulo. O tempo todo Ele passou ensinando. Ele se doou para isso. Os 3 últimos anos da vida dele se doou para fazer discípulo. E quando ele estava momentos antes de voltar para o Pai, para a presença do Pai, ele olha para os seus discípulos e diz: olha, ide por todo mundo e fazer discípulos. Ele não mandou fazer pastores, não mandou fazer músicos, não mandou fazer médicos, não mandou fazer enfermeiros, não mandou fazer administradores, domésticas, manicure, cabeleireira, não mandou fazer nada disso. Ele mandou fazer discípulo. E de fazer discípulo, né? Então nós precisamos compreender que o terceiro propósito de Deus para a nossa vida, além da adoração, além da comunhão com a família, é ser discípulo dele, é ser parecido com ele. E eu gostaria que você acompanhasse uma leitura comigo que está registrada no Evangelho de João, capítulo 10. Que você abrisse essa Bíblia, a sua Bíblia, nesses versículos. Como é ser parecido com Jesus? O que eu preciso fazer para ser parecido
vida a Cristo. Talvez faltam alguns detalhes ainda. Mas o que eu preciso fazer para me tornar realmente um discípulo de Jesus? Nós vamos encontrar aqui nesse texto, gostaria que você mantesse aberto, João capítulo 10, a partir do versículo 1. E eu vou ler alguns versículos e vamos estar ministrando sobre esse texto. Mas mantenha essa sua Bíblia aberta, por favor. João capítulo 10, a partir do versículo 1. Quem é discípulo, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Em verdade lhes digo: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que eu aprendo nesses dois versículos? Que para mim ser discípulo de Jesus, eu preciso confiar plenamente em Jesus. Eu preciso confiar nas suas intenções. Eu preciso acreditar realmente em Jesus. Eu preciso confiar nele. O texto começa dizendo: em verdade vos digo. Ou seja, é algo seguro, é algo real. Existem algumas traduções que dizem assim: eu lhe asseguro. Tem algumas versões que falam assim, outras é em verdade, verdade. Isso é a mesma coisa, é uma segurança. Deus, Jesus está te dando uma segurança. Jesus está empenhando a palavra dele. Você se lembra daquela época que quando a gente empenhava a palavra valia alguma coisa? Alguém se lembra? Dos nossos pais, nossos avós, ou alguns de nós, quando a gente dava a palavra, a nossa palavra valia. Ou seja, Jesus está assegurando, Ele está dando a palavra dele, Ele está dizendo que você pode e deve confiar sempre nele. Sempre nele. Ele está nos assegurando isso, essa importância. Ou seja, Ele está nos dizendo que no relacionamento nosso com Ele há confiança. Pode confiar seguramente. Pode acreditar seguramente. Pode confiar. Todo relacionamento entre duas ou mais pessoas só vai para frente se tiver confiança. Não é verdade? Se tiver confiança, o relacionamento dura. E é qualquer relacionamento. É relacionamento de amizade, é relacionamento afetivo, de casal, de noivado, de casamento. Ou seja, a fé e a confiança é algo que agrada a Deus. Porque sem fé eu não posso agradar ao Senhor, eu não posso ser discípulo de Jesus. Ou você confia tudo a Jesus, ou você não confia nada a Jesus. Não existe meio termo. Eu confio só essa área aqui, essa parte aqui. Será que realmente não? Ou é tudo ou não é nada. Não é nada. Então eu me pareço com Jesus quando eu confio plenamente no Senhor. Quando eu confio plenamente nele, ou seja, em Jesus, eu encontro segurança. Não há nenhum pouco que nos dá segurança. Grandes homens, profetas, líderes religiosos surgiram no mundo, mas nenhum deles trouxe segurança. Nenhum deles tinha poder nas suas palavras. Às vezes tinha persuasão, às vezes falava eloquentemente, mas você vai no lugar onde ele está enterrado, lá estão os ossos dele, lá estão os ossos de Maomé, no lugar estão os ossos de Buda e tantos outros. Mas o povo, quando via Jesus, disse: as palavras desse homem é diferente. Há poder nas palavras dele, ou seja, há segurança. Então eu preciso entender que para ser parecido com Jesus, eu preciso confiar em Jesus. Porque aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor não entra pela janela, o pastor não salta. O pastor entra pela porta, porque há um lugar de entrada para o pastor. E quando nós olhamos para o Salmo 23, o rei Davi, que foi um rapaz que aprendeu a cuidar de ovelhas, um pastor de ovelhas, ele começa o Salmo 23, versículo dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Muitas vezes a gente só lembra da segunda parte, porque a gente quer receber as coisas e que nada
versículo diz que você tem um pastor, você tem um dono, você tem um Senhor, e esse Senhor, ele entra pela porta, nele você pode confiar. Amém, igreja do Avivamento? Você pode dar um louvor de palmas ao Senhor por ele. Versículo 3 agora, João capítulo 10, diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. É o que eu aprendo aqui nesse versículo 3, principalmente a parte A do versículo, que diz assim: o porteiro abre a porta. O que eu aprendo aqui nesse versículo? Que para ser parecido com Jesus, eu preciso esperar pelas portas que Jesus irá abrir. Eu preciso esperar o time de Deus, eu preciso esperar o tempo de Deus, eu preciso esperar a oportunidade do Senhor, eu preciso esperar o tempo propício, kairos de Deus. Na língua grega, no Novo Testamento, há duas palavras para tempo. Uma é cronos, e daí vem a expressão cronologia de tempos. Cronos é relógio. A gente olha para o relógio e vê as horas, isso é cronologia, isso é cronos, é o tempo. Mas existe uma outra palavra para tempo no grego, que é kairos. O que é kairos? É o tempo de Deus, não é o meu tempo, não é o tempo cronológico, não é o tempo seu, não é o tempo seu, é o tempo de Deus, é o tempo da oportunidade. No tempo de Deus as portas se abrem, sim ou não? As portas se abrem. No tempo de Deus as coisas fecham. Então, para ser discípulo de Jesus, eu preciso aprender a isso, a esperar o tempo de Deus, porque Jesus, ele abre as portas. Diz o texto que o porteiro, o dono do curral, o pastor das ovelhas, ele está à porta e ele abre a porta. O ladrão entra pela janela, mas o porteiro, o pastor, entra pela porta. Então Jesus abre portas para a sua vida. Talvez para nós isso não tenha muito significado, mas naquela época as portas tinham um contexto importante, porque as cidades, elas eram protegidas com muros, e ali naqueles muros se colocavam portas ou portões que davam permissão para a pessoa entrar e sair. Não era como hoje, principalmente no mundo moderno, as cidades todas abertas, não. As cidades naquela época, na cultura bíblica, eram cidades que elas eram construídas e eram feitas muros ao redor, muros bem altos. Havia portões, havia guardas, havia sentinelas. Para entrar, tinha que saber o que ia fazer lá dentro da cidade, né? Então havia um contexto muito importante, a porta era algo importante. Na hora que se ia decidir alguma coisa, ia para a porta da cidade. Lá na porta da cidade ficavam os anciãos, homens com mais experiências, que tinham a função de juízes. E aí a pessoa chegava: olha, eu vim aqui porque fulano fez isso comigo, aí eu via fulano. Lá se resolvia as coisas, lá se comprava, lá se vendia. Então tinha um significado importante, né, as portas. Então quando Jesus usa essa expressão, Jesus está trazendo um significado importante para as nossas vidas. Entenda que só Jesus tem as chaves verdadeiras para a sua vida. Só Jesus tem a chave para abrir a porta da área que você precisa. Só Jesus tem a chave para abrir, para ativar as áreas da sua vida que você precisa. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz assim: Apocalipse capítulo 3, versículo 7: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Amém? Nunca queira passar por uma porta que não foi aberta por Jesus. Tem muitas portas que nós mesmos abrimos. Eu passei por isso. Hoje tenho consciência. Talvez eu esteja falando a maior besteira da vida, mas tenho consciência que foi eu que
você para abrir aquela porta. E às vezes a gente consegue abrir umas portas, não é verdade? A gente consegue com a influência, a gente consegue com a amizade, a gente consegue dando um jeitinho, conversando, a gente consegue, né, fazendo, a gente consegue. Nós abrimos, mas não foi Deus que abriu. Mas a gente vai, Deus deixa, vai. A gente vai maior feliz na vida, achando que está tudo bem. E vai, não, deixa aí. Vou dar corda para ele, vou dar corda para ela, depois eu puxo a corda. Tem portas que o diabo abre, mas tem portas que quem abre é o Senhor, é o pastor. Para ser discípulo, deixe Deus abrir as portas para você. Não force. Ore a Deus. O que é isso me ensina? Que eu preciso buscar a direção de Deus. Eu preciso buscar a direção do Senhor. E nós muitas vezes não estamos sendo discípulos parecidos com Jesus, porque nós primeiro tomamos a decisão, nós primeiro fazemos os contatos, nós primeiro agimos. No último lugar, gente, o que a gente faz? Oh Deus, lembrei do Senhor aqui. Se for da tua vontade, não é verdade? Talvez você diga assim, pastor, mas eu não sou assim. Tem, glória a Deus. Pastor, antes de eu fazer qualquer coisa, eu primeiro peço a direção de Deus. Bom, continue assim. Mas a maioria de nós, primeiro a gente faz. Primeiro a gente dá o telefonema. Primeiro a gente faz um contato. Para depois a gente lembrar de Deus. Se for da tua vontade, abre essa porta para mim. Né? E muitas das vezes a vontade é mais a nossa do que a vontade dele. Então nós aprendemos que para ser discípulo parecido com Jesus, eu preciso buscar a direção. Porque Jesus é o pastor, nós somos as ovelhas. E o pastor se coloca na porta. E é ele que abre a porta. Amém? Se ele abrir uma porta, ninguém fecha. Espero que não esteja vontade disso. Se Deus abrir uma porta para você, ninguém fecha. Ninguém. O diabo não fecha, os demônios não fecham, ninguém fecha, porque foi Deus que abriu. Agora, se ele também fechar a porta para você, você pode abrir. Mas não foi ele que abriu a porta. Então nós devemos aprender a encontrar a direção em Jesus. Amém? Também nós aprendemos aqui nesse versículo 3, né? Que para ser parecido com Jesus, eu preciso ter um relacionamento pessoal com Ele. A parte A do versículo diz assim: o porteiro abre a porta. Está escrito isso na sua Bíblia? Aí a segunda parte diz assim: as ovelhas ouvem o quê? A sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Isso é relacionamento pessoal. Você tem uma identidade diante do Senhor. Não é só abrir a porta. O pastor, ele te chama pelo nome, porque ele te conhece. Você conhece a Deus. Você tem relacionamento com o Senhor. Irmão, ser discípulo de Jesus não é simplesmente ir em uma religião. Não é frequentar ou ir à igreja domingo à noite somente, não. É aceitar ter um relacionamento pessoal de amor, de amizade, de paixão com o Senhor Jesus. É assumir um compromisso. Quando nós entramos num relacionamento e nós queremos algo sério, o que nós cobramos do outro parceiro é que haja um comprometimento. Eu quero um compromisso, não é verdade? Um compromisso. Isso começa, antigamente os compromissos se firmavam mais no privado. Hoje, quando começa a namorar, já arruma uma aliança de compromisso. Já expliquei uma vez aqui para os jovens o que significa essa aliança de compromisso. Mas, todavia, então, o que a gente espera? Um compromisso. O que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera de você? Um compromisso, um relacionamento, conversar com Ele, ter uma intimidade com Ele.
ser nova criatura, filho de Deus. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O mundo está perdido, irmãos. O mundo está perdido. Ou você é ovelha, ou você é filho, ou você é amigo, ou você é servo. É essa a nossa condição, é essa a nossa identidade. Nós somos ovelha. Lá no Velho Testamento, Jesus ensinou que nós somos ovelha. Depois o Senhor ensinou que além de ovelha, a gente pode ser servo. Depois Jesus veio e disse assim: olha, vocês podem ser ovelha, vocês podem ser servos, mas se vocês fizerem, se vocês guardarem, está na minha palavra, se vocês fizerem o que estão aqui, vocês serão meus amigos. João capítulo 15. Olha o nível de identidade que você tem diante do Senhor. Talvez você se pastor, eu não sou amigo de Deus, mas você é ovelha. Pastor, eu já sou ovelha e eu também sou servo. Então nós temos uma identidade, nós aprendemos, porque Jesus nos chama pelo nome. Você não é qualquer pessoa, você é filho do Deus vivo. Você é filha do Deus vivo. Irmãos, essa nação aqui representada, eu quero abrir um parênteses, eu ia falar um pouquinho sobre isso, né? Mas eu estava domingo preparando as encerramentos para vocês. Nós somos brasileiras, se tiver crítica, vocês fazem depois, né? Como é a segunda vez para vocês verem fazer a crítica, né? Mas essa nação, ela é a essa nação, Deus tem algo com esse povo. A salvação dessa nação, como a salvação de qualquer pessoa, é somente através de Jesus. Mas Deus tem uma aliança com esse povo. Quantos milênios esse povo existe? Se você pegar os livros de história, você vai aprender que durante um determinado momento da história existiu um império romano. Existe ainda? Não. Você vai pegar os livros de história e vai estudar que existiu o Império da Grécia. A Grécia dominou. A Grécia hoje é um país lá qualquer. Você vai pegar o livro de história e vai ver que existiu um império chamado Império Babilônico. E quando você lê a história de Daniel, quando você lê as histórias de Esther, né? de Israel, Azarias, né? E essa Sadraque, Mesaque, Abednego, era nessa época. Existe ainda esse lugar? Não, acabou. Mas esse povo aqui, Deus tem uma aliança com esse povo. Então, eu não sei o que você tem assistido. Eu, por exemplo, há 4 anos não assisto mais nenhuma desses canais abertos. Não assisto mais, né? Nem alguns dos canais que é para assinatura. Porque há uma mídia, toda ela voltada para esse povo. Há uma mídia paga para fazer propaganda por esse povo. Nós não queremos guerra, irmãos, ninguém quer. Nós oramos pela vida. Nós queremos que as pessoas sejam vivas. Mas se entrar alguém na sua casa, estuprar a sua filha, estuprar a sua esposa, matar os seus filhos, você vai fazer o quê? Você vai sentar com ele na mesa e falar: ô meu amigo, você é tão bonzinho. Você vai fazer o quê? Às vezes a gente não se coloca na dor desse povo. Mulheres foram barbaramente violadas. Tem uma imagem de uma moça saindo com a calça cheia de sangue atrás. Aquilo foi que ela foi estuprada várias vezes. Ela foi violada por vários homens. De um militar que ele disse que tinha uma mulher grávida, virada de barriga para baixo, ela virou, a barriga dela estava aberta e a criança foi golpeada de faca. A guerra desse povo hoje é pela sobrevivência. E eles estão guerreando contra os palestinos, como a mídia nossa tem ensinado. E a mídia nossa é comprada.
Eu não sei se você ama a Rede Globo, eu detesto essa emissora, mas a Rede Globo, a semana passada, a Petrobras pagou 3 milhões e 800 mil reais para a Rede Globo fazer 2 minutos de propaganda. 2 minutos do meu dinheiro, do seu dinheiro para fazer propaganda. Então a guerra não é contra, a guerra é contra um grupo terrorista. Um grupo terrorista que pega armas e coloca embaixo dos hospitais, coloca embaixo das creches. Um grupo terrorista que não deixa o povo sair de uma terra pequenininha. Lá não tem indústria, irmão. Lá não tem comércio. Israel abre as fronteiras, ou abria, todo dia, para mais ou menos 40, 50 mil palestinos saírem trabalhar. A água que eles recebem é Israel que dá. A energia que eles recebem é Israel que dá. Porque Deus abençoou esse povo. Esse povo ficou mais de 1000 anos recentemente sem país para morar. Mas em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha deu o seu voto para esse povo voltar para aquela terra. Esse povo consegue tirar a água do mar e tornar ela água potável para beber. É um povo inteligentíssimo que em 70 e poucos anos reconstruiu a nação. Então a gente precisa, eu amo Israel. Eu não quero guerra, mas eu não posso ser alimentado por uma mídia que quer vender que eles são os vilões. Então Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Embora eu sei que muitos dos judeus ali não são convertidos. Não são convertidos. Mas Jesus ama eles também. Deus tem uma aliança com essa nação. Eu não sou especialista, mas todas as nações que mexeram com essa nação se deram mal. Não tem nenhuma que se dá bem. Por que será? Um país desse tamanho, um país que eu tive conheço um pastor, o cara até me mandou um vídeo dele, né? O apóstolo ele morou 2 anos em Israel. Todo dia, cerca de 50 bombas mísseis que são lançadas pelo país. Todo dia. E agora a gente vê essa barbárie que está acontecendo. Esse terrorismo, essa coisa. E sabe o que assusta? É ver pessoas defendendo isso. É ver pessoas indo para a rua defender o terrorismo. Defender tudo que foi feito. Causa, irmãos, é uma coisa. Pastor, mas há sofrimento dos dois lados. A morte dos dois lados. Porque esse lado aqui protege a vida, mas o outro lado aqui coloca a vida das pessoas para ser escudo. Então, nós precisamos entender que o Senhor cuida de nós. Se você é discípulo de Jesus, Ele é o pastor da sua vida. Amém? Ele é o pastor da sua vida. Vamos ao versículo 4. Vou voltar lá em João, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhece a voz dele. O que eu aprendo nesse versículo? Que para ser parecido com Jesus, eu tenho que desenvolver uma vida de confiança ao lado dele. Eu tenho que ter uma jornada ao lado de Jesus. Eu tenho que ter uma vida ao lado de Jesus. Quando eu decido acreditar em Jesus, quando
porque você é discípulo. Então eu preciso desenvolver uma vida de confiança nele, de acreditar no Senhor Jesus, de confiar no Senhor constantemente. Isso não é da noite para o dia, isso não é só um dia, isso é durante toda uma vida. Confiar no Senhor toda uma vida é se parecer com o Senhor Jesus, né? É ter a confiança nele, plenamente nele, somente nele. No versículo 28 desse capítulo 10 diz que Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Se você é discípulo, ninguém arranca você da mão de Jesus. Se você é discípulo, ninguém te tira da mão de Jesus. Eu costumo dizer que quem sai da mão de Jesus é porque não era discípulo. Era qualquer outra coisa, frequentador, simpatizante, mas não era discípulo. Porque se você é discípulo de Jesus, nada e ninguém te tira da mão do Todo-Poderoso, porque Ele deu a vida por mim e por você. Amém? Então, com Jesus adiante, irmão, tudo é seguro. Até mesmo para passar no vale da sombra e da morte, há segurança, porque Ele está comigo. Muitas das vezes Ele não me livra do problema, mas Ele está comigo no problema. Ele não te livra da decepção, Ele não te livra da dificuldade, Ele não te livra do vendaval, Ele não te livra das circunstâncias difíceis, mas Ele está com você atravessando o vale difícil. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não vira as costas para você, Ele não diz: olha, eu não conheço, nem sei quem é esse filho, essa pessoa. Então Ele está nos assegurando, e nele nós temos plena segurança, porque o melhor de Deus sempre está por vir nas nossas vidas. Amém? Não existe como errar, irmãos. Jesus deseja abençoar você aqui na terra de uma forma sobrenatural, mas é preciso confiar nele. É preciso parar de confiar na gente mesmo. Chegou um momento da vida de Davi que ele estava como rei, como guerreiro, como líder de uma nação. Ele diz: olha, uns confiam em cavalos, outros confiam em soldados, em exércitos. Eu, porém, confio no Senhor dos exércitos. Confio nele. Para ser discípulo, desenvolva a sua confiança, e aí Deus vai abençoar você com a bênção da prosperidade. A Sarinha perguntou aqui: quem é próspero? Quem quer ser próspero aqui? Então Deus vai te abençoar, mas é preciso ter uma vida de uma confiança nele. Não é confiar hoje e amanhã desconfiar. A vida é uma jornada de confiança, porque o pastor vai à frente e vai chamando as ovelhas. Amém? Ele vai chamando as ovelhas. Agora vamos para o versículo de número 9 e 10. João capítulo 10, versículo 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que eu aprendo aqui nesses versículos? Que para ser discípulo parecido com Jesus, eu preciso ter a esperança firmada nele. Eu preciso ter a esperança firmada nele. A sua esperança não pode estar em uma pessoa. A sua esperança não pode estar em um partido político ou em político. A sua esperança tem que estar somente nele. Amém? Tudo precisava passar pela porta. Lembra que eu falei da importância da porta nas cidades? O texto diz que Jesus está na porta e ele abre a porta e ele abençoa. Eu sou a porta, diz o texto bíblico aqui que nós lemos, né? Então nós precisamos ter esperança firmada nele, porque Jesus vai nos conduzir. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me conduz
ou quase entrar em pastos verdejantes ou em verdes pastos. Talvez você está passando por um grande deserto na sua vida financeira. Talvez é um grande deserto no casamento, um grande deserto no relacionamento, um grande deserto na vida espiritual. Tem pastos verdejantes para você. Mas é preciso esperar nele. É preciso ter esperança nele. Jesus deseja abençoar todos nós. Jesus deseja abençoar a sua vida. Porque o preço já foi pago. O preço da cruz já foi pago. Jesus diz, olha, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Mas no versículo 11, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus morreu por todos nós, irmãos. Jesus deu a vida por você. Ele é um excelente. Ele é um maravilhoso, um instrumento pastor. Não há pastor como o Senhor Jesus. Ele deu a vida por você. Lembra o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 16? Lembra, sim ou não? Quem lembra? Pouca gente. Vamos todos falar juntos, João 3,16, 1, 3, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo para ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou? Deus amou quem? O mundo. Deus amou você. Da maneira que deu o único filho que ele tinha. Então em Jesus nós encontramos salvação. A esperança está em Jesus. Quando não há mais nenhuma esperança e eu olho para Ele, Ele é o bom pastor. Ele não me abandona. Todo mundo pode me abandonar. Todo mundo pode me deixar. Todo mundo pode ir contra mim. Pessoas podem me trair, me decepcionar, o que pode acontecer. Nós lidamos com pessoas, mas Ele é o bom pastor. Ele não decepciona, Ele está conosco. Amém? A esperança está somente nele. Versículo 14. João capítulo 10, versículo 14. Diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Para ser discípulo de Jesus, nós precisamos buscar a intimidade com Jesus. É conhecer Jesus intimamente. E isso só é possível através do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa extraordinária. O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. O Espírito Santo de Deus faz moradia em nós. O Espírito Santo de Deus nos leva para a presença do Pai, nos dá intimidade com o Pai. Olha o versículo de número 15 aqui desse texto de João. Diz assim: assim como o Pai me conhece, eu o conheço, Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, meu irmão, Ele quer intimidade. Jesus não está atrás de glória, não está atrás de fama, de nada disso. Jesus só quer que você relacione com Ele. Jesus só quer que você tenha intimidade diária. Não é uma vez por semana, não é 2 vezes na semana, não é 3 vezes na semana, é todos os dias, é diariamente. Porque em Jesus você encontra o crescimento. Quantas vezes a gente chega e diz assim: eu quero crescer espiritualmente, eu quero conhecer mais de Jesus. Irmão, a gente conhece relacionando com Ele, ter intimidade com Ele, buscando a presença dEle, orando, se consagrando, sendo exposto a ministrações como essa. Então, para ser discípulo de Jesus, eu preciso ter intimidade com Ele. E em último lugar, nós vamos ler os versos 19 ao versículo 21, para nós finalizarmos essa palavra. João 10, versos, João capítulo 10, a partir do verso 19, diz assim: por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que ele diz? Outros
sermos discípulos de Jesus, nós temos que nos posicionar mediante a palavra. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que tomar uma posição. Não basta só ouvir. Muitos crentes, de tanto ouvir, se torna crente cabeção, só tem conhecimento, mas não tem vida, não tem relacionamento. Não tem gente que você vai conversar com ele de Bíblia, ele sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, de cá para cá, ele sabe. Ele te dá aula. Mas vive? Mas tem relacionamento com Deus? Mas vive só conhecer a base. O apóstolo Paulo dizia que a fé, se não houver a unção do Espírito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é que a Bíblia, você não pode ter conhecimento, você precisa ter, mas o conhecimento com o Espírito Santo de Deus, com a vivência, com a intimidade. Então eu preciso me posicionar. Depois que a gente conhece Jesus, irmãos, a gente tem que se posicionar, a gente não pode ficar mais em cima do muro. Nós estamos aí agora nesses 10, 8, 9 meses desse desgoverno que está aí, desses bandidos que assaltaram a nação. Nós temos que tomar uma posição. Nós temos que tomar uma posição. Estão querendo de todas as maneiras tornar o aborto legal no país. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar de braços cruzados, não é com nós mesmo. Eu já peguei meus filhos. Deixa esse povo para lá. Nós temos que tomar uma posição. Quando Jesus pregou, alguns falaram assim: gente, esse homem aí é capeta. Esse homem aí é endemoniado. Para de ouvir esse homem. Mas outros falaram assim: esse homem não é endemoniado, porque demônio não fala desse jeito. Dois grupos. A gente precisa tomar uma posição mediante a palavra que a gente tem recebido, porque em Jesus nós encontramos transformação. Se Jesus não tivesse transformado a sua vida, você não estaria aqui. Quantos entraram com você na família Nova Vida e desistiram? E se arrependeram? E voltaram para o pecado? Porque não tiveram a vida transformada. Então, dê crédito à palavra de Jesus, do chamado para o discipulado, para criar raízes, para ter uma vida firme com o Senhor, para ser parecido com Jesus, porque nós vemos nessa noite que Jesus te conhece e Ele te chama pelo seu nome. Talvez você não goste do seu nome, mas Jesus ama o seu nome, Jesus ama você, e Ele te chama pelo nome. Talvez te chame pelo apelido, mas Jesus te chama pelo nome, Ele te conhece. Nós aprendemos que Jesus aponta a direção, Jesus aponta o caminho. Nós aprendemos que Jesus supre as nossas necessidades, seja elas quais forem. Nós aprendemos que Jesus tem vida abundante, que Jesus concede a vida eterna. Viva a vida de discípulo de Jesus. Viva a vida e reproduza isso para novos discípulos, para novas pessoas. Vamos nos colocar de pé e nós vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Carta aos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Nós vamos finalizar com esse texto. Com esse texto bíblico. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Diz assim a Bíblia, ou na minha versão diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Em outras traduções diz assim: seja a atitude de vocês a ou seja, seja como Jesus, seja como Ele é, que as atitudes e os pensamentos seus sejam iguais ao de Jesus. Amém? Isso é ser parecido com Jesus. Isso é ser discípulo do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche a sua Bíblia. Nós finalizamos ontem uma semana de que nós aprendemos sobre comunhão. Nós até, domingo passado, nós até oramos, nós cantamos música de comunhão. Mas hoje nós vamos orar para que nós sejamos discípulos parecidos com Ele. E muitas das vezes, há pessoas aqui que não estão conseguindo ser parecidos com Jesus. Há pessoas aqui que não estão conseguindo ter atitudes, as mesmas atitudes de Jesus. Então nós precisamos ser bênção para esses irmãos, nós precisamos ajudar esses irmãos. Eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado, e você vai interceder para esse irmão, para essa irmã, pedindo: Senhor, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã a ser um discípulo, a ser uma discípula do Senhor. Você pode fazer isso, orar por essa pessoa que está ao seu lado. Se você não sabe o nome dela, pergunte o nome antes de orar. Embora Deus saiba o nome dela, mas é importante também você saber o nome dessa pessoa. Ore aí agora abençoando essa pessoa e pedindo a Jesus que ajude essa pessoa. Ajude essa irmã. Ajude essa irmã. Esperar,